Tomar o caminho oposto ao de alguém no mundo de ciclos é simplesmente ter visto na ordem inversa todos os motivos que fizeram o outro se mover. O ponto de chegada de um é o de partida do outro. Ritsuko é uma das, se não a personagem mais subestimada de Evangelion. Embora não tenha recebido muita atenção ou destaque dentro das animações, ocupou um lugar central e indispensável para quase todo e qualquer procedimento da NERV, onde sem ela, praticamente nada seria possível. O que quero aqui hoje é explorar de onde veio as habilidades e personalidade extremamente racional da personagem, assim como analisar os detalhes mais profundos da problemática relação que teve com sua mãe, a qual a impediu por muito pouco de superar completamente o maior vilão da história. Enfim, Ritsuko era filha da brilhante e renomada cientista Naoko Akagi, inventora do primeiro supercomputador MAG, tecnológico o suficiente para emular perfeitamente e, pela primeira vez, todas as nuances de uma personalidade humana. Para além disso, Naoko também fez parte da liderança na construção e desenvolvimento da série EVA, conquistando então um dos maiores renomes dentro da NERV e em todo o campo da tecnologia e ciência japonesa. Pois bem, tal sucesso afetou desde muito cedo a vida e a autoestima de Ritsuko, uma vez que esta não era simplesmente vista como Ritsuko, mas como a filha da Naoko, como a sombra da cientista brilhante. Ela não era exatamente alguém, e se fosse para ser alguém, seria pura e simplesmente aquela que lembraria a existência de sua mãe, a real detentora da atenção e da admiração. Não poder se afastar dessas associações fez desde muito cedo com que Ritsuko se sentisse uma pessoa desinteressante e consequentemente desencorajada a desenvolver sua vida social, uma vez que em meio a toda e cada interação sempre se via lutando contra ou a favor da imagem de sua mãe, mas nunca a de si própria. Embora passasse anos e anos de sua vida escolar e acadêmica invisível e sozinha, felizmente conseguiu fazer uma amiga, Misato Katsuragi, mulher extrovertida e curiosa o suficiente para se aproximar da Ritsuko por quem a Ritsuko simplesmente era, e não pela mãe que possuía. Tal conexão se tornou importante para Ritsuko, e fazia o que podia para mantê-la, mas por não conseguir ser tão divertida ou cativante quanto Kaji, o novo namorado de Misato, homem meio inconsequente e infiel, perdeu boa parte do vínculo e da atenção de sua amiga. Atitudes como essa simplesmente não faziam sentido para Ritsuko. Há de se gostar tanto de alguém ao ponto de desconsiderar outras coisas e pessoas importantes em sua vida. Afinal, era ela sempre aquela a ser deixada de lado, seja pelos conhecidos da faculdade, pela única amiga que fez e, principalmente, pela própria mãe, a qual nunca foi muito presente ou preocupada com como sua fama impactava na vida de sua filha. Ninguém podia ver essas coisas. Ninguém além da Ritsuko pôde conhecer quem estava por detrás da cientista brilhante. Ninguém pôde ver o quão ineficiente Naoko era como mãe e o quão problemática, beirando a absoluta estupidez, era como mulher. Embora a admirasse incondicionalmente enquanto cientista, Ritsuko não queria ser como sua mãe. Não queria se deixar possuir por emoções e distrações. Não queria ser inconsequente em suas relações. E, portanto, adotou uma postura e uma personalidade principalmente racional e responsável sobre as coisas, buscando sempre se diferenciar muito da outra, mesmo nas coisas quase insignificantes como a cor de seu cabelo, até outras mais sérias como preferir a presença de gatos no lugar de pessoas, uma vez que gatos nunca tocariam em suas carências mais profundas. Neste caso, a de se sentir vista, ou seriam emocionalmente complexos e exigentes. Pois bem, sua mãe era muito emocionalmente complexa e exigente, tão exigente que literalmente matou uma criança e se matou sem pensar duas vezes, assim que soube que o homem que a amava não a amava de volta e secretamente a xingava de bruxa inútil. Tal atitude foi a última e maior confirmação de que Ritsuko deveria ser e agir diferente, de que deveria priorizar a razão quando comparado à emoção, de que felicidade poderia não necessariamente estar na entrega desenfreada de seus próprios impulsos. Foi assim com sua mãe. Ela acreditava que amar e se envolver com alguém era por si só a felicidade, e tentando incentivar a filha a ser mais feliz, a induziu a fazer o mesmo. Contudo,
Sendo observadora como era, Ritsuko escolheu esperar e formular para si um conceito de felicidade mais bem composto que o simples amar alguém, já que no fim, foi este justo amar alguém que fez Naoko se matar. Enfim, Ritsuko seguiu sua vida desenvolvendo o sistema MAG e chefiando a área de tecnologia da NERV, proporcionando todas as informações e análises mais que essenciais para a derrota dos anjos e manutenção dos Evas. Em suma, sendo a mulher que desenvolvia vício em trabalho por querer trocar o desconfortável desafio de conhecer e manter novas pessoas pelo gerenciamento de quase todos os processos da NERV. Foi durante estes anos de grande mérito e esforço em que foi reconhecida e que se envolveu com o Gendo, o que, embora problemático, não foi exatamente uma surpresa. É preciso ter em mente que Ritsuko não era uma mulher emocionalmente intensa ou expressiva, então seria esperado que se sentisse confortável e atraída por um homem tão frio e racional como o Gendo, uma vez que este era igual a ela em seu modo de agir e portanto nunca lhe obrigaria a elaborar ou comunicar suas emoções mais profundas, o que reforçaria sua zona de conforto e controle. Apesar disso, tudo não passava de apenas uma ilusória zona e senso de controle. Gendo não realmente amava a Ritsuko, e embora gostasse dela, não gostava ao ponto de pô-la acima da Ayanami, a atual portadora da alma de Yuikari e também o real objeto do amor do Gendo. No fundo, bem no fundo, Ritsuko sabia disso. Sabia que Irei era a real prioridade e, devido à perca do falso autocontrole proporcionado pelo afastamento de suas emoções, teve compensação inesperada a uma histérica crise de ciúmes que a fez em um ato impulsivo sufocar e quase matar Arei, assustadoramente igual à sua mãe. Era doloroso para ela imaginar que uma garota tão robótica e artificial poderia despertar nas pessoas à sua volta um interesse muito maior do que o que a própria Ritsuko conseguia. E apesar de magoada, escolhia erroneamente ficar calada. Escolhia erroneamente fingir não se importar. Afinal, era o não se importar a sua estratégia de autodefesa, o seu principal meio de confirmar não ser como sua mãe, alguém que morreu por se importar demais. Ritsuko optou por racionalizar demais as coisas, tornar tudo muito impessoal, tão impessoal que praticamente nada do que fazia pela NERV condizia com o que ela de fato queria e acreditava enquanto pessoa. Foi em um breve momento onde conversou com a Tenente Maya que confessou isso. Como ela mesma disse, se uma pessoa escolhe seguir realizando um trabalho que considera errado, como suportará olhar na cara das pessoas à sua volta? Como poderá se sentir digna disso? Pois bem, Ritsuko trabalhava para manter viva a garota e planos do homem que... Ritsuko trabalhava para manter viva a garota e planos do homem que contribuíram para a morte de sua mãe. Paradoxalmente, sacrificava seu prazer pessoal só para receber migalhas do prazer que era ser amada pelo Gendo, o homem que em suma era como a encarnação perfeita de seu próprio alter ego. Totalmente controlado, inabalável e frio. Só que frio o suficiente para preferir correr o risco de sacrificá-la no lugar de sacrificar um entre as dezenas de clones da Rei, fazendo sua admiração e devoção desmanchar completamente. A partir daquela dura verdade, de reconhecer o real grau de indiferença que Ikari tinha sobre ela, teve como sua primeira atitude então revelar toda a verdade para o Shinji e Misato e destruir logo em seguida o sistema que gerava os clones da Rei, dando fim à sua tortura pessoal de manter eternamente vivo o motivo da morte de sua mãe e de seu próprio descontentamento, o que a levou mais tarde a ser aprisionada em um dos compartimentos da NERV. Embora breve, foi através da conversa que teve com Gendo após tudo isso que pôde confirmar incontestavelmente que nunca houve nada de verdadeiramente especial entre os dois, revivenciando então as mesmas desilusões de sua mãe. Não sobram a partir daí muitas opções para Ritsuko. Ela não era mais aliada ao plano do Gendo, e também não era exatamente a favor do plano da Cilly. Sua única alternativa então seria arranjar uma forma de impedir a instrumentalidade, e foi isso que fez. Prevendo os movimentos do Gendo e orquestrando seu último passo, Ritsuko decide reconfigurar o MAG para fazer-o gerar uma autodestruição que acabaria com toda a base da NERV e, obviamente, todos os planos do Gendo também.
Infelizmente, por conta de ter uma mãe inconsequente e impulsiva que nem ao menos cogitou antes de se matar, restringir e privar o acesso do homem que a enganou, este premeditou e cancelou todas as reconfigurações da Ritsuko, o que arruinou sua jogada. Apesar de tudo, existia um fator coringa na situação, um fator que, estando ciente de quase tudo e arquitetando seus próprios planos, impediu Gendo de realizar os dele, que, deparado ao seu próprio fracasso no primeiro instante, passou no instante seguinte a estar diante de sua própria morte. Uma morte proporcionada pela mulher que só não lhe matou e superou antes por uma quase pura questão de sorte. Enfim, agora é a parte em que a gente lê a opinião dos inscritos sobre a Ritsuko. Se você quiser ter suas opiniões e visões sobre os personagens mostradas em vídeo, é só se inscrever no canal e ficar atento à aba comunidade. É de lá que tiro todos esses comentários. Começando pelo Lascador, que de tudo que o cara poderia ter resumido a Ritsuko, ele resumiu ela de marmita. O que é triste, mas não tá exatamente errado, tá ligado? Para além dele, tem também a Hermione das Quebradas, que chama ela de gado, claramente o fã número 1 da personagem, né? O Pirate Fox também não é diferente, mas ele pelo menos dá um desconto e ainda acha ela da hora. O Damus Alpedro diz que ela é a segunda do Kaji, o que pra mim é um claro equívoco, porque o Kaji com certeza preferiria uma melancia no lugar dela, se pá no lugar da própria Misato também. O Bernas diz que ela é basicamente uma xerox da mãe dela. Mas como nem tudo é bullying ou xingamento, tem pessoas como Joe Henkai, que considera ela uma lenda revolucionária. Mano, meu Deus, tá ligado? O que pra mim não... O que pra mim é uma sincera surpresa. Tipo, no meio de tanta gente considerando ela uma bolsa da Shen, é realmente intrigante ver alguém pensando em algo tão diferente. O Eva01 até gosta dela, mas confessa gostar do plot em que ela se ferra pro Mag. O que pra mim é só triste mesmo, né? Tipo, pelo menos no mangá ela não vai lá só pra levar um tiro e ser lançada no mijo de LCL. O Arthur BRT considera ela uma personagem trágica, mas com uma história bem finalizada, embora meio ofuscada ali por outros personagens e tal. Aqui eu concordo mais ou menos, porque eu acho que um final bem executado pra ela seria não ter chego nem perto, sabe, de reproduzir os mesmos comportamentos que a mãe dela. Afinal, ela como personagem tinha muito potencial pra isso, né? Ainda assim, ela era meio imatura emocionalmente falando, então o que aconteceu com ela, as consequências que aconteceram com ela fizeram sentido no fim das contas. O Sou Eu diz que gostava até ver que ela basicamente reproduziu os passos da mãe, e é bem o que eu acabei de dizer, sabe? Eu concordo basicamente. Querendo ou não, as decisões da Naoko já são meio difíceis assim de serem engolidas porque são exageradas demais, sabe? Então acompanhar Ritsuko, que era racional e viu toda a merda acontecer de longe, fazer exatamente a mesma coisa quando chegou na vez dela, é muito broxante, sinceramente. Apesar disso, o Navegador considera ela subestimada e uma das melhores personagens, que acha interessante o plot relacionado à romantização da tecnologia e tals. E sim, apesar de tudo, a Ritsuko ela é sim subestimada. Afinal, tipo, ela dominava o sistema central da NERV, né, que era o MAG, e quase ganhou do Gendo, né, que é um estrategista político nato. Então, assim, mérito ela tem. O problema é como decidiu se agarrar e ancorar e pessoas e tecnologias que considerou mais importante que si mesma. Enfim. Se o Navegador considera ela uma das melhores personagens, o Martírio vai além e considera ela uma waifu, enquanto diz que queria ver ela em um momento ali de monólogo interno durante a instrumentalização e tal. E eu confesso que eu também queria, eu acho que ela até merecia isso, nem que fosse só por um minutinho para ela desenvolver alguns insights sobre si mesmo, eu acho que seria realmente interessante de se ver. Mas, assim, o meu interesse não chega nem perto do interesse do Cultura Pop é Vida, tá ligado? Esse cara ia tirar a Ritsuko da solidão dela rapidinho, brabo demais. Enfim, eu sou o In, e se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe com um amigo. Isso me ajuda bastante. Se existe algum personagem que você gostaria de me ver analisando, confira se já não existe algum vídeo sobre. Caso contrário, por favor me fale sobre ele nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui. Tchau!